Olá a todos, vamos aqui iniciar agora o primeiro vídeo aqui do canal Verdades da Bíblia. Nós vamos começar falando sobre a Bíblia. Esse assunto ele será dividido em 3 partes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os idiomas originais em que a Bíblia foi escrita. A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. A parte chamada de Velho Testamento foi escrita em hebraico e algumas partes em aramaico. Já o chamado Novo Testamento foi escrito em grego koiné, ou o dialeto comum. Mas antes de entendermos esses idiomas, nós vamos falar sobre a origem da escrita e como ela se desenvolveu. Quando a escrita foi inventada, inicialmente os povos criaram símbolos para representar ideias ou palavras. Cada símbolo representaria então uma palavra ou uma ideia. Isto quer dizer que para cada palavra seria preciso aprender um símbolo diferente. Para escrever, por exemplo, a palavra a árvore, a pessoa teria que aprender um símbolo para representar uma árvore. Ele iria representar uma árvore. Para escrever sobre um cachorro, teria que ter um símbolo para cachorro e assim por diante. Nós podemos ver aqui sobre a escrita egípcia, que é os hieróglifos. Os hieróglifos egípcios, eles são símbolos. Esses são tipos de escrita extremamente complexas, que exigem aprender milhares de símbolos diferentes. Com o passar do tempo, alguns povos eles resolveram inventar uma escrita mais simples, que seria no caso a escrita fonética. Ou seja, a escrita seria uma representação daquilo que é falado. Isso quer dizer que cada símbolo representaria um som, ao invés de uma palavra. Assim, com alguns poucos símbolos seria possível escrever todas as palavras. Cada letra é um som, bastaria juntar os sons e formar as palavras. A ideia foi a seguinte: um desenho que antes representava uma palavra passaria a representar um som, com o que a palavra começava. Selecionar assim alguns símbolos, os símbolos de uma palavra para cada som que existe na língua. Vamos imaginar, por exemplo, a nossa língua aqui, o português. Vamos imaginar que nós usávamos pictogramas, ou seja, desenhos para representar cada palavra. Então, se nós decidíssemos inventar um alfabeto fonético para simplificar essa escrita, nós poderíamos inventar, por exemplo, para o som de M. Nós escolheríamos então uma palavra qualquer que começasse com esse som. Nós poderíamos escolher, por exemplo, a palavra macaco. Então, nós pegaríamos o desenho do macaco e criaríamos a letra macaco, que seria usada para representar o som M. Assim, em todas as palavras que aparecesse esse som, apareceria então o desenho do macaco. A partir de agora, o desenho do macaco não ia representar mais o macaco, mas apenas o som de M. Nós então poderíamos escolher uma palavra para cada som. Como então existem poucos sons na fala, apenas uns 20 e poucos, a partir de agora, ao invés de usar milhares de símbolos, nós usaríamos apenas 20 e poucos, que seria suficiente para escrever qualquer coisa. Por exemplo, aqui, se nós usarmos aqui a letra M de macaco, A de árvore e R de rato, nós podemos então agora formar a palavra mar, a palavra para mar. Nós não precisaríamos agora criar um símbolo, uma nova imagem para o mar. Apenas agora a palavra fonética mar, juntando então cada uma das letras. Assim, então é como se fosse um jogo de crianças, mas foi mais ou menos assim essa ideia que foi usada para criar a escrita fonética. Os primeiros alfabetos fonéticos foram inventados pelos povos semitas. Eles teriam adaptado os complicados desenhos egípcios, transformando-os numa escrita fonética simples. Esta escrita fonética semita é chamada de escrita proto-sinaítica, porque foi descoberta na região do Sinai, como podemos ver aí na figura. Deste alfabeto semita original, que parecia mais com os desenhos egípcios,
saíram vários alfabetos. Aconteceu que, com o passar do tempo, estas letras foram sendo modificadas. Vamos aqui voltar para o nosso exemplo do alfabeto que nós estávamos inventando e imaginar novamente o macaco que nós tínhamos desenhado para representar a letra M. Com o passar das gerações, as pessoas poderiam achar que aquele macaco era muito complicado ou muito infantil. Ninguém ia querer ficar desenhando um macaco um monte de vezes no meio do texto, ou ler textos cheios de desenhos de bicho. Então as pessoas começaram a modificar os desenhos do macaco até virar um símbolo totalmente diferente, que iria representar o som M, mas que não teria mais nada a ver com aquele desenho do macaco. Só que abrir um parêntese que esse exemplo que fizemos aqui do macaco, da árvore, do rato, só são exemplos, não quer dizer que essa foi de fato a origem dessas palavras, ou desses símbolos. Então, daquele alfabeto proto-sinaítico, ainda com desenhos parecidos com a escrita egípcia, surgiram vários alfabetos, como o famoso alfabeto fenício, o alfabeto aramaico e o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico antigamente ainda era escrito diferente do que nós conhecemos hoje. Esta forma mais antiga do alfabeto hebraico é chamada de alfabeto paleo-hebraico, que é mais parecido com o alfabeto fenício. Depois da época do exílio babilônico, os judeus passaram a escrever as letras mais parecidas com o alfabeto aramaico, que se assemelha mais com o atual. Os manuscritos do Mar Morto, que são os manuscritos mais antigos da Bíblia hebraica que se conhece, do século II a.C., são escritos com letras bem mais parecidas com as que nós usamos hoje. Todos esses alfabetos são, na verdade, as mesmas letras, com os mesmos nomes e mesmos sons, mas são desenhados de forma diferente. Como podemos ver aqui, esse aqui é a possível origem da letra, o som, o nome da letra e como ela é representada hoje no alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, a forma como o hebraico é escrito atualmente, é chamada de alfabeto quadrático. Esse alfabeto alfonético foi inventado pelos semitas. Eles tinham algumas limitações, porque eles só representavam as consoantes, com exceção de uma vogal ou outra em alguns casos. As vogais você teria que deduzir pela palavra. Assim é o alfabeto hebraico também. O alfabeto é escrito da direita para a esquerda. O alfabeto hebraico, ou a escrita hebraica, é da direita para a esquerda e não tem vogais. Seria mais ou menos essa a ideia. Aqui é a passagem de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você consegue ler esse texto? Provavelmente você vai conseguir ler esse texto, porque você conhece a nossa língua portuguesa e também deve conhecer esse texto. Nós vamos conseguir suprir as vogais, porque nós conhecemos as palavras. Aí vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas uma pessoa que não sabe português nunca iria conseguir ter ideia de como pronunciar essas palavras. Então foi desse jeito que criaram o alfabeto hebraico e também os outros alfabetos semitas. Então, porque a ideia deles era a seguinte: se uma pessoa vai ler na minha língua é porque ela sabe como é que se fala nessa língua. Só depois é que os outros povos começaram a ter a preocupação de colocar as vogais no alfabeto, como aconteceu com o alfabeto grego, que ele já possui vogais, símbolos para as vogais na escrita, e também o alfabeto latino, do qual vem o nosso idioma português. Acontece que chegou um tempo em que o hebraico ele já não era mais falado no cotidiano. A maioria dos judeus já não sabiam falar o hebraico. Só que eles usavam ele na liturgia, nas questões religiosas, nas orações e também na leitura da Torá. Aí surgiu então esse problema. Como é que alguém que não sabe falar hebraico iria poder então saber as vogais, poder entender o hebraico? Como é que nós hoje, se quiséssemos aprender o hebraico, poderíamos aprender a ler o hebraico? Então, por isso chegou um tempo em que os judeus criaram uns sinais especiais, além das letras, para representar as vogais. Alguém teve a ideia de acrescentar as vogais no texto em hebraico, para que a pronúncia não fosse perdida e qualquer pessoa pudesse ler. Um grupo de escribas, chamados de maçoretas,
que conheciam muito bem a língua hebraica e os textos da Bíblia, eles tomaram uma providência para preservar a pronúncia do hebraico e o correto entendimento das escrituras bíblicas. Isto ocorreu mais ou menos a partir do 6º século depois de Cristo. Eles resolveram criar sinais para representar as vogais hebraicas. Eles não criaram novas letras, porque eles não queriam alterar a escrita original das palavras. Eles apenas acrescentaram sinais, que eram pontos e traços ao redor das palavras. Esses sinais que são chamados de nekudot, ou pontos, ou sinais massoréticos. Então agora é como se pudéssemos ler com as vogais. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então para cada vogal foi criado um sinal, e em cada letra foi colocado um deles. Assim foi preservada a pronúncia dos textos sagrados em hebraico. E consequentemente também o idioma foi preservado, para que pessoas que não conheciam o hebraico pudessem então aprender a ler e falar em hebraico. Então, como podemos ver, fica fácil ler um texto dessa forma, né, quando você acrescenta as vogais. Assim, nós podemos ver a evolução do texto hebraico. Primeiro, o texto de Gênesis 1:1 em paleo-hebraico. Depois nós temos aqui ele em hebraico quadrático, mas sem os sinais massoréticos. E abaixo nós já temos o hebraico com os sinais massoréticos. Já o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, que é chamado de koiné. Aqui nós temos João 1:1 na versão do grega de Westcott e Hort, de 1881. Então o grego se você pode aprender o alfabeto grego, já podemos ver as vogais aí, ó. Temos o E, temos o A, temos o O. Então o grego ele já tinha as vogais já na escrita. Eles não precisaram então fazer como o idioma hebraico, né? Evoluir e então colocar as vogais. Lógico que no início muitos acreditam que o grego não tinha também as vogais, mas logo cedo eles já acrescentaram. O hebraico demorou um pouco mais. Então assim nós podemos ver nesse vídeo sobre a origem da escrita fonética e também sobre os idiomas originais da Bíblia, né? O hebraico, o aramaico e o grego. No segundo vídeo desse assunto nós vamos ver como é que a Bíblia chegou até os nossos dias e como foi escolhido quais eram os textos ou os livros que são os livros sagrados até os nossos dias de hoje.